Pode começar. Obrigado. Pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa aula. A nossa aula de hoje é a primeira aula de planejamento e gestão estratégica. Nesse conteúdo, a gente vai ver um pouquinho ali do início da administração, né? E um pouco, né, logicamente, do planejamento estratégico. Então, a gente vai ver aqui como é que surgiu a administração, né? Como ela apareceu, como ela se evoluiu até os dias de hoje, né? E qual o ramo dela que parte para essa questão do planejamento estratégico, né? Planejamento e gestão estratégica. Okay? Qualquer dúvida vocês podem me parar, né? Pode perguntar. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Alisson, eu sou professor já tem um tempinho, sou professor da Politécnica já tem alguns anos. Eu sou formado em mineração e administração e segurança do trabalho. Então, essa disciplina ela está ali nos conteúdos gerais de todos os cursos, tem um pouco de administração, né? E essa daqui, ela é mais para os cursos voltados para o ramo de negócios, para o ramo de administração. No final do slide eu vou colocar meu contato, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo. Qualquer dúvida, pode parar, pode perguntar, tá bom? É bom que vocês participem da nossa aula. Então, como eu falei para vocês, a aula de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre a evolução da administração, desde a Revolução Industrial até hoje. Está bem resumido mesmo, só para a gente ter uma noção de onde a gente está, né? O que aconteceu até a gente chegar no hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre abordagens sistêmicas, que são os sistemas ali, sistemas atuais, suas aplicações e as formas de gestão. Vamos falar do processo administrativo, né, que é o PODC, antigamente chamado de POCC, planejamento, organização, direção e controle, e a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o diagnóstico estratégico. Né? E a gente vai continuar nas próximas aulas essa questão do diagnóstico estratégico. Hoje a gente vai ver uma das ferramentas que são utilizadas para esse planejamento estratégico, que é a matriz SWOT, ou matriz FOFA em português, quando a gente vai chegar lá. Então, a gente pensar ali na evolução do pensamento administrativo, né? A administração ela foi surgir como ciência por volta ali da Revolução Industrial, final do século XVIII. Antes disso, fazia-se administração, mas não tinha um nome. Não tinha uma definição para a administração. O pessoal administrava seus negócios, mas não tinha uma ciência voltada para isso. Né? Não existia estratégia. Eles administravam da forma que eles achavam melhor. Então, com a Revolução Industrial, onde foi acontecendo um crescimento econômico muito grande, né, para o nosso planeta, com um crescimento industrial muito grande, começou-se a trabalhar mais a questão de administração. Começaram a ver que a forma de gerir dava diferenças nas vendas, nos retornos, na questão de peças defeituosas. Então, começou-se a falar de administração. Na Revolução Industrial, começaram ali as abordagens teóricas, foi onde surgiu essa disciplina, né, essa ciência, que é a administração. Foi quando começou ali os testes, né, porque antes eles faziam da forma que eles achavam melhor, mas não testavam. Né? A partir da Revolução Industrial, foram aparecendo os primeiros pensadores da administração, onde foram aparecendo as primeiras teorias. Né? A gente vai ver que houve uma evolução das teorias. As primeiras teorias que foram datadas, que foram, né, anotadas e tudo, começaram a surgir na Revolução Industrial. Não que antes não existia, mas antes existia, mas não tinha ali um artigo, não existia ali algo que comprovasse, não tinha nada anotado, certo? Então, a gente fala que foi o início, porque nesse princípio aqui foram escritos livros, tiveram ali produções científicas que deram para a administração o nome de ciência e a importância que ela tem hoje. Foi quando começou, cientificamente falando. Ok?
Então, as principais abordagens aí da teoria administrativa, a primeira que surgiu, a gente chama de teoria clássica, onde o foco era na organização e na produtividade, através da administração científica e da teoria clássica. Essa abordagem clássica, como o nome já fala, foi lá no início. Então, eles faziam da forma que eles eram acostumados a fazer. Era uma forma clássica de fazer administração. O foco ali era na produtividade e não na gestão em si. Então, eles só olhavam a produção. Tinha outros olhares, somente para a produção. A gente vai ver que a administração científica foi o principal pensador dessa administração científica foi o Taylor, que era um engenheiro mecânico que começou a medir os tempos de trabalho. Então ele queria saber por que que um funcionário não produzia igual o outro. Se os dois faziam a mesma função, com os mesmos materiais, com as mesmas máquinas. Então ele começou a estudar isso daí. Começou a medir os tempos, começou a mudar certas coisas dentro do ambiente de trabalho para ver se isso influenciava ou não. Né? Foi quando surgiu a administração científica, porque para ele a administração era uma ciência exata, igual matemática. Se eu coloco um padrão, o tempo de produção, todo mundo vai produzir igual, porque todo mundo tem as mesmas condições, os mesmos materiais e a mesma máquina. Só que, né, a gente sabe hoje em dia que não é assim. Né? O ser humano, até as máquinas, não trabalham igual o tempo inteiro. Né? Quando você chega no trabalho, você está animado, você acabou de acordar, né? Você tem ali uma energia. Com o passar do tempo, a sua energia vai baixando, a sua produtividade baixa também, dependendo do que você faz. Já tem gente que chega no trabalho assim muito desanimado, às vezes ainda sonolento, então o começo da produção dele vai ser baixa, ali no meio do dia ele já vai ter uma produção mais alta, porque isso é da pessoa. Até mesmo as máquinas. A máquina, quando ela está alinhadinha, perfeitinha ali, você conseguiu já colocar ela no ritmo, ela produz uma beleza. A partir do momento que ela vai começando a ficar mais velha, ela vai ficando mais sobrecarregada, ela começa a diminuir a produção. Mas para o Taylor, não. O Taylor, como ele foi o primeiro a estudar isso daí, para ele tudo era igual. Então tudo tinha que ser igual. Então ele focou o quê? Na produtividade, no tempo de trabalho. Tanto que ele foi um dos precursores da redução da jornada de trabalho. Porque nessa época, eles não tinham uma jornada de 8 horas como a gente tem hoje. Eles trabalhavam 12, 14, 16 horas, né? E recebia-se a mesma coisa, o mesmo salário, independente da quantidade de horas que trabalhava. Aí ele começou a testar ali também questão de salário por produção. Né? Aí ele começou a reduzir carga horária, pagar por produção, né? Até a questão da iluminação do ambiente ele trabalha. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Então vamos continuar. Né? Depois da teoria clássica da administração científica, apareceu a abordagem humanística. Então, quando eles começaram a notar que não era somente as questões teóricas, não eram somente as questões de tempo de produção que alteravam ali os retornos deles, principalmente retornos financeiros. Então começou-se a falar das teorias das relações humanas. Começou-se a trabalhar o fator humano dentro da organização. Antes dele tudo era máquina, tudo era dentro de um tempo necessário ali, tudo era matemático, tudo era certinho, igual 1 mais 1 é 2. A partir do momento da abordagem humanística foi quando eles começaram a trabalhar as relações humanas. Verificar que uma pessoa fazendo uma função não é igual a outra pessoa fazendo a mesma função. A gente tem ali a individualidade. Às vezes, alguma pessoa está mais preparada para aquele trabalho do que a outra. Mesmo que tenha os mesmos cursos, mesmo que tenha a mesma formação, a mesma experiência, trabalhe no mesmo lugar. Porque a gente tem diferença. Né? O ser humano é diferente. Então, aqui começou -se a trabalhar no fator humano. Né? Começou a pensar-se nas pessoas. Tá baixo, som.
Melhorou? Eu vou tirar o fone, eu vou ficar com o fone do microfone do computador para ver se melhora. Agora melhorou para você? Ou tá da mesma forma? Vocês estão conseguindo ouvir agora? Alisson, aqui tá normal o som. Tá normal? Tá. Júnior, quer tentar entrar, sair e entrar de novo? Porque talvez pode ser a sua conexão, né? Alguma coisa assim. De vez em quando o Meet dá isso. Isso. Ele saiu e vai entrar novamente. Beleza, que Vai de vez em quando tentar. acontece isso mesmo. Que aí para alguns tá saindo áudio, para outros não. É, mas tá tranquilo. Tá ótimo. Vou ficar sem o fone. Se tiver dando alguma interferência, vocês me avisam, por favor, porque sem o fone pode dar microfone. Certinho. Continuando aqui, pessoal, na abordagem humanística, começou-se a trabalhar as relações humanas, o fator humano dentro da organização, né? Ainda não é como hoje, tá? Que foi o princípio. Foi por volta de 1800 e alguma coisa, quase 1900. Tá? Depois a gente entrou ali na abordagem neoclássica, onde o foco saiu das pessoas e passou-se para a estrutura. Então, lá na clássica, era a produtividade, na humanística, relações humanas das pessoas, mas não da forma que é hoje, tá? Era as pessoas, mas não era tão bom como é hoje, não. E a neoclássica a gente começou a trabalhar a estrutura de trabalho. Foi aonde apareceu ali a teoria da burocracia, né? O que é burocracia? A gente pensa em burocracia, a gente pensa em papelada. Mas não é, tá, gente? Burocracia são normas. Antes disso, não se tinha padrão, não se tinha normas. A gente vai falar dos padrões dentro do planejamento estratégico. Na abordagem neoclássica, foi quando apareceu o estudo em cima da estrutura. Foi quando começou-se a estruturar realmente a administração, a fazer ali normas, né, procedimentos, para que as atividades fossem feitas de forma igual, né, de forma padronizada. Foi aqui que começou-se a trabalhar a padronização. Antes disso, não se havia um padrão. Não se havia padrão de produção. Mesmo as produções feitas por máquinas, dava muito problema, muito defeito. Né? Vocês vão ter disciplinas aí de qualidade, onde vai adentrar mais nisso. Mas lá na abordagem clássica, quando pensavam em qualidade, eles mediam somente no final da produção. Então era muita peça defeituosa aqui embora. Aqui na neoclássica, eles já começam a estruturar o trabalho para reduzir erro lá na frente. Então eu vou mexer na estrutura, né? Eu tenho estrutura, hierarquia, tudo ali. Então eu vou mexer nessa estrutura, eu vou focar na estrutura através da criação de normas, normas e procedimentos, né? Foco na estrutura de trabalho, administração por objetivos. Então eles administravam pelos objetivos. O nosso objetivo hoje é produzir 100 peças. Essa era a administração. Como é que vai produzir 100 peças? Antes eles olhavam ali a estrutura, faziam os cálculos, tudo direitinho para ver se a empresa conseguiria, teoricamente, produzir 100 peças. Se desse para produzir, beleza, administração por objetivo. O objetivo nosso diário é produzir 100 peças. Né? Como? Aí tinha os procedimentos. Como é que eu faço para produzir 100 peças? Né? Aí tinha lá, você vai chegar a tal hora, vai começar a tal hora, intervalo a tal hora, tal, 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 né? Que é o foco na estrutura de trabalho. Aí entra também ali a estrutura hierárquica também da empresa. Tá bom? A gente não vai adentrar muito aqui, porque vocês terão disciplinas específicas das teorias da administração. Em quarto, aqui a gente tem a estruturalista, né? Modelo burocrático, análise estrutural da organização. A neoclássica ela vem ali introduzindo a burocracia
A estruturalista, ela fez a burocracia do que a gente entende hoje, né? O início das normas foi na neoclássica, na estruturalista foi o boom, né, das normas e procedimentos. Tanto que as duas ali chega um momento que as duas se misturam, porque uma está é, trazendo a outra, né? Ela está ali introduzindo a outra abordagem. Né? Tanto que a estruturalista continua trabalhando na questão estrutural das organizações. Né? Aqui não vai ser somente estrutura física, também vai vir ali a estrutura organizacional. Organização, gente, é todo e qualquer grupo de pessoas que trabalhem por um objetivo. É que a gente fala organização, empresa. Empresa é uma organização, mas nem toda organização será uma empresa, certo? Organização, na definição, é um grupo de pessoas unidas por um objetivo. Né? Por exemplo, a escola é uma organização. Ela é uma empresa porque, né, tem administração, tem lucro, tem tudo. Mas assim, uma sala de aula, por exemplo, é uma organização. Né? Você vai fazer um trabalho em grupo, vocês são uma organização. Um grupo de pessoas com o objetivo de fazer um trabalho e receber uma nota. Mas não é uma empresa, tá? A empresa, ela tem ali, né, os fins lucrativos, tem a questão de administração dela. Então, toda empresa é uma organização, mas nem toda organização é uma empresa. Então, quando falar de organização aqui, é empresarial, tá, gente? Na disciplina, toda vez que eu falar de organização, é empresa também. Tá? Mas fora, quando a gente fala de organização, a organização é um grupo de pessoas com um objetivo em comum. E vocês vão ver nas outras disciplinas também, que a gente tem organizações não lucrativas, né? As ONGs ali, não governamentais, aí tem instituição pública, vocês vão ver tudo isso daí ao longo do curso de vocês. Evolução das abordagens administrativas, ali foi das teorias, agora a gente vai para as abordagens. Né? Começou-se a abordagem comportamental, onde o foco ali era o comportamento humano, isso vem depois da estrutura burocrática, tá, gente? Então agora eu vou começar a olhar o comportamento, é onde entra o clima da empresa. O clima das empresas, ele é diferente de uma empresa para outra, porque vai do comportamento humano. Grupos de pessoas diferentes terão comportamentos diferentes. Então, vão criar climas diferentes, climas organizacionais diferentes. Né? Por exemplo, você tem um turno, uma equipe de turno. Aquela equipe de turno está engajada, tem um certo comportamento por estarem juntos, né? Por se acostumarem a trabalhar juntos. Então, eles terão um perfil. Se você pega esse turno, tira uma pessoa desse turno, coloca em outro, e traz de outro turno e leva para ele, para esse turno que a gente está falando, vai ter diferença. Tá? Dependendo, essa pessoa pode mudar completamente o comportamento das outras. Para o bem ou para o mal. Pode aumentar ali a produção, pode aumentar ali a questão de responsabilidade, ou pode diminuir também. Né? Porque é o comportamento, comportamental. Aí ele já entra as questões ali da teoria de Maslow, que vem ali as nossas necessidades. Aí depende da pessoa, aí tem os valores pessoais e tal. Tudo entra aqui na abordagem comportamental. Agora a gente vai verificar os comportamentos das pessoas e como eles vão influenciar no desenvolvimento organizacional. Quando eu troco um gestor de lugar, é estratégico. Eu tenho um gerente, eu tenho as metas para ele bater, ele não está batendo. Eu vou lá e troco o gerente. Isso é estratégico. A gente vai falar de liderança. O líder, ele molda a equipe, mas a equipe também molda o líder. Então, se eu troco a liderança, eu vou ter uma mudança de comportamento da minha equipe. Essa mudança pode ser positiva ou negativa. É igual jogador de futebol. Você contrata os jogadores mais caros do mercado. Aí o time não ganha. Quem que eles mandam embora? Quem que eles trocam? É o técnico, é o líder. Isso é estratégia. Como é que eu vou mandar embora
os jogadores que eu demorei meses para contratar, que eu estou pagando salários milionários para eles. Aí eu simplesmente vou mandar eles embora, vou colocar outros. Não, eu vou trocar o líder. Porque o líder molda a equipe também, né? Acaba moldando o líder. Nesse caso, o líder molda a equipe. Isso é estratégia. É uma mudança estratégica. Trocar um líder, trocar um gestor, trocar um gerente, trocar um supervisor, né? Fazer ali um remanejamento. Isso é tudo estratégia. Tá? Às vezes, naquele momento, eu preciso de um líder mais duro, mais rústico, mais ríspido, talvez, né? Para alcançar aquele objetivo que eu quero naquele momento. Depois eu destroco, coloco o outro líder que é mais tranquilo, mais calmo. Então a gente vai fazendo essas mudanças por estratégia. Isso é planejamento estratégico também. Né? Lá na abordagem comportamental foi quando começou -se a verificar isso. Depois da abordagem comportamental, a gente entra na abordagem sistêmica. Né? As organizações são sistemas abertos. Como assim? A minha empresa não é fechada. Ela não é um sistema completamente fechado. Ela interage com o ambiente. A gente vai falar disso mais para frente. Ambiente interno e externo. Né? O interno, lógico, eu preciso cuidar, mas o externo influencia. Exemplo, pandemia. Quem não quebrou na pandemia passou aperto. Porque foi algo externo. Mas algo externo que mexeu em tudo. Porque parou tudo, todo mundo lockdown, todo mundo em casa. Né? Então, as empresas que não conseguiram, né, ali trabalhar as questões e mudar, talvez, sua forma de vender, sua forma de comunicar, jogar para a internet, vender online, não conseguiram ficar em pé. É um exemplo ali da abordagem sistêmica, porque não é somente o meu clima organizacional, não é somente dentro da empresa. Eu tenho interferências do ambiente externo, que é fora. Né? Então, as organizações são sistemas abertos. Elas comunicam com o ambiente externo e o ambiente externo influencia na minha organização. Essa influência, eu preciso aprender a aproveitar ela, porque é fácil falar que é boa ou ruim, mas depende do momento e a forma como eu vejo. A gente vai ver na questão estratégica. Né? Problema não é castigo. Problema a gente vê como oportunidade. Certo? No planejamento estratégico. Se eu tenho um problema, eu tenho uma oportunidade de testar novas tendências, novos trabalhos, novos comportamentos, né? E quem sabe esses novos comportamentos vão me trazer muito mais benefícios do que eu imaginei. Então, problema para a gente aqui no planejamento estratégico não vai ser problema, ele vai ser oportunidade. Oportunidade de melhorar, oportunidade de vender, oportunidade de crescer. Então, a gente não pode ver o problema como ameaça. A gente tem que ver ele como oportunidade. Sistema aberto. Na minha empresa, sistema aberto. Exemplo aí, a cibernética, teoria matemática, teoria geral de sistemas. Né? São as teorias que foram escritas dentro dessa abordagem sistêmica. Abordagem contingencial. Essa aqui é danadinha. Né? Tem gente que vive nela até hoje. O que é essa abordagem contingencial? É aquela empresa que trabalha apagando incêndio. Ou seja, ela não tem um planejamento estratégico, ela não tem uma boa administração e ela acaba trabalhando somente nas questões urgentes. A gente vai falar mais para frente. A gente tem questão importante, questão não importante, questão urgente. Então ela acaba trabalhando só nas urgentes, porque ela não teve um planejamento para as questões importantes e para as não tão importantes. O que é urgente hoje é o que era importante ontem e eu não fiz. Aí hoje se tornou urgente. Eu tinha um prazo para entregar um trabalho, igual vocês, né? As tarefinhas de vocês. Vocês vão ter um prazo para entregar todos os trabalhos. Hoje, para vocês, entregar os trabalhos é algo importante. Precisa ser feito, tem uma data para concluir. Quando chegar lá em março, que é a data final para vocês entregarem os trabalhos, o que era importante que era entregar esses trabalhos, se você não entregar, ele vai passar a ser urgente. Então você vai trabalhar na abordagem contingencial, você vai trabalhar com contingente, você vai trabalhar em cima do que é urgente. Você vai deixar tudo que você tem que fazer na sua vida, se você deixar o seu trabalho para
para a última hora para você fazer o trabalho. Então, essa abordagem não é boa. Por que que ela não é boa? Você ficou 3, 4 meses ali sem estudar e vai fazer o trabalho no último dia. Seu trabalho vai sair bom? Vai sair da melhor forma possível? Não vai. Porque você vai estar trabalhando na urgência. Você está trabalhando na contingência. Teoria da contingência. Então, tem empresa que trabalha nessa abordagem contingencial. Né? É o apagar incêndio o tempo inteiro. Dentro da abordagem contingencial, a gente tem uma ferramenta ambiental, desenho organizacional e adocracia. Certo? Tudo isso daí está trazendo para a gente essa questão de apagar incêndio. Trabalhar em contingência, trabalhar somente no que é urgente. Né? Esquecer, por enquanto, o que é importante. Por último, ali a gente tem as contemporaneidades, que são as atuais. Tá? A administração participativa. Né? Antigamente você tinha como o líder, o chefe, aquela pessoa que era inalcançável. Não era todo mundo que podia conversar com o chefe, com o gerente, com o diretor da empresa, certo? Então, não tinha contato com o restante. Atualmente, a gente tem uma administração participativa, onde a gente tem uma gestão participativa. Todos participam, a opinião de todos é importante. A opinião de todos vai construir a minha organização, a minha administração da organização. Certo? Então, eu preciso conversar. Aí eu vou ter, por exemplo, aqui na contemporaneidade, avaliação dos líderes, avaliação gerencial, né? Para que as pessoas falem, para que a empresa tenha em mãos os dados que ela precisa, aonde que ela precisa trabalhar. Né? Tem um líder que todo mundo reclama dele, ele não está entregando o resultado, o pessoal fala que ele não tem um bom relacionamento interpessoal, o pessoal fala que ele não tem conhecimento, né, estratégico, ele não tem conhecimento naquela organização. Então, a diretoria vai trocar ele de lugar. Através do quê? Dessa participação de todo mundo. De chegar os feedbacks até a diretoria. Né? Feedback, pessoal, para quem não sabe, é uma espécie de um comentário que você faz. Né? Existe feedback positivo, que é quando você está elogiando a pessoa, e tem o construtivo, que é quando você está falando para ela no que ela precisa melhorar. Tá? O povo fala que tem feedback negativo não existe assim, a não ser que você seja ruim, tá querendo, né, brigar com a pessoa, mas a gente precisa enxergar os feedbacks como construtivos. Né? A pessoa está te dando um feedback no que você pode melhorar. Tá? Ela não está te criticando, okay? Ela não está ali te massacrando, ela está te falando o que você precisa melhorar. E a gente vai melhorando dia a dia, a gente vai construindo igual um prédiozinho, a nossa vida. Então, ela é construtiva, vai subindo ali para a gente. Então, esse é o feedback construtivo, é aquele que te traz os pontos aonde você precisa melhorar. Falando em melhorias, entra a qualidade total. Né? Gestão de qualidade total. O que é a gestão de qualidade total? Trabalho toda a minha administração para que o meu trabalho, o meu processo, o meu produto seja entregue com qualidade total. Eu vou ter qualidade em todo o meu processo produtivo, em toda a minha administração, não só no produto final. Se todo o meu processo opera com qualidade, se eu trabalho com matéria-prima de qualidade, se os meus colaboradores estão treinados, conhecem o trabalho e são mestres no que fazem, o meu produto a ser entregue vai ser um produto de alta qualidade. Então, isso que é a qualidade total. Né? É melhoria contínua, né? Eu sempre tenho algo que eu posso melhorar, e qualidade em todo o meu processo. Nas pessoas, no produto, na matéria-prima. Okay? Então, essa aqui é a contemporaneidade. Né? Quem já trabalha em empresa, quem tem algum contato, talvez já deve ter ouvido falar da qualidade total. Né? A qualidade total é isso, é a teoria da melhoria contínua. Você pode melhorar o tempo todo, e se todo o meu processo, se tudo que eu trabalho está operando com qualidade, eu vou entregar um produto ou um serviço de qualidade. Ali tem outras práticas modernas, igual a japonesa, que já
pessoal já está esquecendo dela um pouquinho ali, o 5S. O 5S já virou 6 Sigma, né, que já virou housekeeping, mas é tudo na mesma pegada, tá, pessoal? São as evoluções, né? Cada momento histórico ali a gente tem um foco em uma ou mais, né? Teorias, desculpa, teorias ou trabalhos, né? Formas de trabalhar. Okay? Então, o contemporâneo é o nosso dia de hoje, né? Cada dia melhora-se mais. Atualmente, muito atual, o que está pegando mais nas empresas é o ESG. O que é ESG? Né? É uma sigla em inglês que fala-se de trabalhar os três pilares. O E é meio ambiente, o S é o social e o G é a governança. Né? Meio ambiente, trabalhar de forma sustentável, cuidando do meio ambiente, para que não polua, para que não, né, acabe com os recursos não renováveis, etc. Social, né? A empresa tem um papel social, não é somente doação, mas ela tem um papel social para com a sociedade, para com os seus funcionários, seus colaboradores, e a governança, que é a administração. A administração limpa e a administração correta, né? Não ter contrato ilícito, né? Pagar todo mundo direitinho, fazer com que respeitar todas as leis, ter ali o alvará, tudo isso daí entra na governança, no G de governança. Então, atualmente, né, o que se fala mais é o ESG. Né? São abordagens voltadas para a melhoria do ESG das empresas. Para que ela tenha esses três pilares. Uma empresa que tem esses três pilares bem erguidos, ela vai ser bem vista pelo mercado consumidor, consequentemente, ela vai vender mais. Então, ela vai se manter ali no mercado por mais tempo, por trabalhar essas questões de ESG. Quando a gente fala de mercado internacional, uma das obrigações que a empresa precisa ter, né, para o mercado internacional é isso, esse compromisso com principalmente o meio ambiente, né, e a qualidade, que vocês vão ver lá nas ISOs. Tem empresas de fora que só compra produto de empresa que é certificado. Que é certificada, tem um certificado ali que ela cuida do meio ambiente, que ela tem qualidade total nos seus serviços prestados, que ela tem uma abordagem segura do trabalho, que é o OSAS. Né? A gente vai falar de tudo isso mais para frente. Ok? Tranquilo até aqui, pessoal? Tá dando para entender? Tranquilo, Alisson. Beleza. Agora ficou melhor o áudio? Ficou, acho que era meu telefone, tá? Te peço desculpas aí, eu saí, entrei e deu certo. Você tem que falar. A aula é para vocês. A aula é para vocês. É vocês que mandam. Vamos lá, continuando. Por que estudar a nossa abordagem sistêmica? Porque estudar os sistemas, né? Visão dinâmica. Nós vamos entrar no planejamento estratégico mesmo. Né? O planejamento estratégico tem que ser visto como parte desse sistema dinâmico de forças que interagem constantemente. Então, a nossa empresa, a nossa organização, ela não fica parada. Ela está o tempo todo em movimento, ela está o tempo todo com problema para resolver, coisa para resolver, produção para trabalhar. Né? Então, essa visão dinâmica vem de movimento, tá, gente? É o que ajuda a gente a estudar essa abordagem sistêmica, estudar o sistema, né? Ter estratégias, porque a gente sabe que tudo muda. Né? Lembram da época da pandemia? Foi um Deus nos acuda, foi do nada, tudo fechou. Né? Eu lembro que eu estava trabalhando, né? Meus alunos até me perguntaram, professor, o que é pandemia? Eu nem sabia o que era pandemia. No outro dia a escola fechou. Eu falei, como assim, gente? Né? No outro dia eu estava em casa. Eu estava em casa, nunca tinha dado aula online, tive que começar a dar aula online. Né? Porque as escolas, né, que foram para o online conseguiram se manter. As outras que tentaram e não conseguiram. Né? Então, assim, a gente tem que ter essa visão sistêmica, essa visão dinâmica, que as coisas podem mudar. Nada ali é verdade absoluta, ainda mais no mercado financeiro. Ainda mais na questão de administração. Interações complexas
né? As decisões do gestor são afetadas por vários fatores, internos e externos. E eles se correlacionam. E, ao mesmo tempo, né, influenciam um ao outro. Então, o meu gestor, ele tem uma responsabilidade gigante em cima dele, né? A gente, quando trabalha em alguma empresa, alguma coisa, a gente, mas esse líder é enjoado demais, ele briga comigo o tempo inteiro. Mas ele está sendo cobrado o tempo inteiro, certo? E as decisões dele são muito importantes. E para ele tomar essas decisões, ele precisa enxergar esses fatores, internos e externos. E a relação deles entre si. Se ele toma uma decisão errada, dependendo da decisão, do momento, vai impactar a empresa toda. Ok? E a aplicação prática. Compreender os sistemas ajuda a gente planejar melhor, né, os resultados da organização e também antecipar problemas. Vamos falar de manutenção, né? Manutenção, a gente tem manutenção de máquina preventiva, preditiva e corretiva. Vamos falar só das duas da ponta, preventiva e a corretiva. Né? O nome já fala, preventiva. É você fazer uma parada da máquina ali para verificar como é que ela está, para prevenir que ela se quebre. Corretiva, a máquina quebrou, está tudo parado. Eu vou ter que corrigir o erro, eu vou ter que trabalhar e que mexer nessa máquina para consertar. O que isso tem a ver com planejamento estratégico? Dependendo da máquina que você está trabalhando, você vai parar a produção. Né? Dependendo do defeito que ela deu, essa produção vai ficar parada por vários e vários dias, que é a manutenção corretiva. A máquina quebrou uma peça, essa peça vem lá dos Estados Unidos, vai demorar 15 dias para chegar. E a máquina, ela é o pulmão da minha fábrica. Ou seja, ela parada, ninguém funciona. Como eu posso evitar isso? Como é que eu posso evitar que essa máquina quebre? Não é 100%, tá, gente? É porque pode quebrar, máquina pode quebrar, mas eu consigo reduzir isso daí a quase zero. A chance dela quebrar. Com o quê? Manutenção preventiva. A manutenção preventiva, ela vem para isso. Aí eu planejo uma parada. Você já deve ter ouvido falar de uma parada de manutenção. Isso daí é estratégico. Eu planejo um momento para parar a minha produção, para que as máquinas sejam estudadas, avaliadas, e se tiver algum conserto para fazer, já fazer ali, na hora. Isso daí foi planejado, então não vai afetar lá no final do mês a minha produção, porque eu planejei. Agora, se a minha máquina quebra, eu tenho que fazer uma manutenção corretiva, vai afetar. Porque o tempo que ela ficar parada ali, eu não planejei. Né? Eu não coloquei ele no meu fluxo ali, no meu cálculo. Mas daí é um exemplo da aplicação prática. Compreender e planejar os sistemas. Eu planejo uma parada para que eu evite paradas compulsórias, que são aquelas paradas que são feitas porque não tem outro jeito. Então, um exemplo é manutenção de máquina. Tá? Até aí dentro do ambiente corporativo, vamos sair da indústria, vamos para o ambiente corporativo. Né? A minha equipe está brigando demais. Eu vejo que o pessoal já está ali rusgando um com o outro. Então, eu tenho que fazer algo antes que a minha equipe agarre nos tapas. Né? Eu trabalhei com uma equipe de 22 pessoas. Né? Então, assim, chegou um momento que eu estava vendo que elas já estavam ali começando a se desarmonizar. Né? Então, a gente trabalhou essa questão aí. Vamos fazer algo antes que o pessoal comece a brigar. Porque como é um serviço contínuo, uma pessoa vai precisar da outra. E se essas duas pessoas pararem de conversar uma com a outra, a gente não vai ter fluxo. Então, assim, né, na empresa que eu trabalhava foi feito isso. Na hora que eles viram que o pessoal estava começando a se arranhar demais ali, fizeram um final de semana num hotel para se melhorar as relações. Né? E foi todo mundo para um hotel no final de semana, né? E foram conversando com o psicólogo, fez dinâmica, um monte de coisa. Na segunda-feira estava todo mundo se amando de novo, né? Só para resumir, tá, pessoal?
é algo também que a gente trabalha, aí a questão sistêmica, estratégia, né? Vamos acabar com o problema antes que ele se torne algo mais crítico, mais grave, né? Depois disso, o relacionamento interpessoal melhorou muito dentro do local onde eu trabalhava. Até o momento que eu saí de lá, né, que eu fui trabalhar em outro local, o relacionamento interpessoal estava beleza, estávamos, né, porque antes estava difícil de trabalhar, estava ficando difícil de trabalhar por causa de briga entre pessoas aí dentro daquele sistema corporativo. Então, tanto no corporativo, tanto nas relações pessoais, quanto nas relações máquinas, relações industriais, a gente precisa tentar antecipar problemas, né? Então, essa visão sistêmica, a visão do todo, a gente tem que ter o tempo inteiro, a ter uma estratégia, né? Estratégia você tem que ter para trabalhar antes, para entrar antes, não para corrigir o problema depois que ele já aconteceu. Então, a gente evita problema com essa abordagem sistêmica, com um planejamento estratégico. Teoria geral dos sistemas, ela foi elaborada pelo biólogo Ludwig, na época de 1950, né? Tem o nome aí, Teoria Geral dos Sistemas, com a abreviação TGS. Ela vai transcender os problemas exclusivos de cada ciência, né? Como assim? Ela estuda além daquele problema em si, né? E tudo que ela trabalha é sistêmico. Objetivo: proporcionar princípios e modelos gerais aplicáveis a todas as ciências voltadas para a administração, uma visão integrada, aproximar as fronteiras entre diferentes áreas de conhecimento e uma abordagem totalizante. Os sistemas só podem ser compreendidos quando estudados globalmente. Professor, mas o que um biólogo tem a ver com isso? Gente, um biólogo ele trabalha com ecossistema. O que é o ecossistema? Né? É o sistema natural de todas as relações entre animais, plantas, ar, água, ambiente. Então, ele entende de sistema. É igual quando a gente vai ao médico. Né? Você chega no médico, eu estou com dor de cabeça. Aí eu te passa um remédio para dor de cabeça. Dor de cabeça não passa. Né? Aí o que o médico vai olhar? Ele vai olhar o todo. Ele vai começar a estudar a causa. Não o sintoma. O sintoma é a dor de cabeça. A causa ele precisa investigar. Para investigar a causa, ele vai olhar o sistema. O sistema do seu corpo. Do corpo todo. Quais são os fatores que podem gerar dor de cabeça? Quando você tem essa dor de cabeça? Você já observou alguma coisa? Isso daí é o sistema. Né? Então, observar o sistema é isso daí. Né? A dor de cabeça, por exemplo, pode ser um problema estomacal da pessoa. Nem é na cabeça. Né? Outro problema que pode dar dor de cabeça, falta de água. A pessoa está desidratada, ela vai dar dor de cabeça. Vista, pode dar dor de cabeça. Então você tem que olhar o geral, né? Olhar o sistema. O biólogo, ele trabalha o sistema, o ecossistema. Ele é mais voltado para animais e plantas. Né? O médico é para o corpo humano, é para a pessoa. Então ele joga isso daí para a administração, para todas as ciências. Né? Olhar o todo. Eu estou com um problema aqui, né? Eu só enxergo aquele problema. Eu preciso achar a causa, eu preciso olhar o sistema. O que está acontecendo ao redor? Que está causando esse problema? Para que eu possa resolver ele. Resolver da melhor forma possível, que é atacando a causa, não o efeito, não o sintoma. É a manutenção preventiva. Eu vou trabalhar ali a máquina antes que ela quebre. Quando eu estou fazendo a manutenção preventiva, eu vejo que o eixo está trincando. Então, eu não vou esperar ele trincar para eu trocar. Né? Manutenção preventiva, está trincando. Então, eu vou fazer o quê? Eu faço ali um levantamento de quanto tempo, mais ou menos, ele vai aguentar para dar tempo de comprar outro eixo e ele chegar. Então, isso aí é o sistema. É você ver o todo. Então, essa é a teoria geral dos sistemas. A gente vê a organização como um todo, como se a gente saísse dela para olhar, e não olha somente ela, vê também o ambiente externo. O ambiente externo, ele faz trocas com o ambiente interno da empresa, né? E ele é entradas. A gente vai ver a questão de entradas e saídas no sistema produtivo. A entrada é tudo que entra
né? E vai ser modificado, utilizado, trabalhado para a saída, que é tudo que a empresa entrega, né? Seu nome, a sua confiabilidade e seus produtos. Daí a entrega. Entrada é tudo que vem do ambiente externo que a gente trabalha ali para transformar em produto ou serviço. A crítica e a visão fragmentada, né? Era criticada a visão do mundo dividido em áreas isoladas, né? Nessa teoria geral dos sistemas, né? Como a gente estuda? Física, química, biologia, né? Ciências isoladas, mas todas elas se interagem, né? Tem a física e a química, tem hora ali que você vai estudar físico-química, que não dá para separar mais o que é física e o que é química. Então, a natureza ela não está dividida assim. Então, por que as organizações estarão? O setor financeiro não tem nada a ver com o setor comercial, que não tem nada a ver com o setor produtivo. Não, é um sistema, um depende do outro, né? O financeiro, como é que ele vai calcular ali, vai fazer os pagamentos, vai fazer os recebimentos, se eu não tiver a produção e não tiver o comercial para vender, né? Então, eu tenho essa interação. Então, ele não pode ser separado, segmentado. Lógico, chega um momento que eu consigo dar uma separadinha, mas um precisa do outro. Então, o sistema é um todo, né? Se eu tenho um problema, pode ser pontual ou pode ser um problema sistêmico do sistema todo. Cibernética e administração. Cibernética é uma ciência relativamente jovem, tá? Ela vem ali de 1943, 1947, e é relacionada à atividade de governar e conduzir navios. Foi voltada ali para informática, certo? Definição, ciência de comunicação e de controle, tanto de sistema vivo quanto de máquina, né? Comunicação torna os sistemas integrados e coerentes, eles têm que se comunicar. E essa comunicação tem que ser coerente, né? O setor produtivo vai comunicar com o setor comercial. Como assim? Um não tem nada a ver com o outro. Tem. O comercial precisa vender. Ele precisa comunicar com o produtivo porque chega um pedido de 1 milhão de peças. O comercial não tem nenhuma relação com o produtivo. Não, eu te vendo, amanhã eu te entrego. A produção vai conseguir entregar amanhã, né? Precisa desse contato. Ele produz 1 milhão de peças por dia, então ele pode entregar. Mas o comercial já vendeu 20 mil para outra empresa, 100 mil para outra, ele não vai conseguir entregar 1 milhão para essa empresa que é 1 milhão. Então eles se comunicam, precisa ser integrado. Pô, eu não posso vender algo que eu não tenho como produzir. Ok? E controle. Regula o comportamento dos sistemas. Faz com que eles trabalhem juntos, como uma máquina, como se fossem engrenagens ali, girando e trabalhando o conjunto, fazendo rodar o sistema. O que é um sistema? Né? O sistema é qualquer conjunto de elementos que são relacionados entre si. Ok? Formando uma atividade para atingir um objetivo. Para atingir esse objetivo, eu tenho entradas e saídas processadas. Entrada é tudo que vem para ser modificado, trabalhado, inserido no meu produto. Saída é tudo que eu entrego. Então, o sistema é isso. Dentro de uma organização, o sistema pode ser um sistema governamental dela, né? Como ela é governada. Pode ser o sistema produtivo, pode ser o sistema industrial, que é uma usina. Né? Tudo isso daí é sistema. Às vezes ele é físico, às vezes não. Né? Por exemplo, o sistema hierárquico, onde eu tenho a hierarquia dentro de uma organização. Ele não é físico, mas ele existe. Você tem o diretor, você tem o gerente, tem o supervisor, você tem o líder. Ele não é físico, mas existe. Agora, o sistema produtivo de uma usina, ele é físico. Né? Consegue enxergar. Primeiro entra nessa máquina, depois vai para essa, aí vai para uma esteira. Ok?
Os elementos fundamentais do sistema são elementos, relações entre eles e objetivos. Elemento é o que está entrando, o que está saindo. Relação entre ele, né? Como é que eles se relacionam ali para produzir. Né? O objetivo é o objetivo da empresa. O objetivo não é somente a venda, tá, gente? Não é somente o produto final. Né? O principal objetivo é o produto final e a venda. Mas existem outros objetivos. Okay? Às vezes, naquele momento, o objetivo da empresa é consumir menos água. Ela está gastando água demais. Não é necessariamente a produção, mas é um objetivo. Posso ter vários objetivos. Certo? Componentes básicos, ó. Entrada, são os inputs, tudo que entra no meu sistema para ser trabalhado, informação, energia, matéria-prima, tudo que ele recebe do ambiente externo. Processamento é a transformação disso daí, a operação ali dentro da minha fábrica, da minha organização, da minha empresa, do meu sistema, e saída, que são os outputs, resultado final que vai ser entregue para o ambiente, após o processamento, que não é somente um produto físico. Bom, pessoal, né? Eu tenho uma empresa que faz caixa de papelão. O que eu vou ter como entrada? Matéria-prima, celulose, né? Cola, fita, pessoas, a mão de obra, fornecedores, isso daí é entrada, impulso. Dentro da minha empresa eu faço o processamento, eu pego tudo isso daí e transformo em caixa de papelão. Né? Eu vou trabalhar ali para fazer caixa de papelão. Vou pegar a matéria-prima, né, com a cola, vamos fazer a caixa, a mão de obra, as pessoas vão trabalhar na montagem da caixa. Daí é o processamento. Saída, os outputs. A principal é a caixa de papelão. Mas eu tenho outras saídas também. Eu tenho uma saída para a questão econômica da cidade que eu trabalho. Eu gerei emprego para a mão de obra que estava ali, disponível para mim. Certo? Eu estou fazendo um trabalho social, eu vou ter uma entrega social, uma saída social ali também. Eu estou ajudando o meio ambiente, porque o meu papel, eu tenho a produção de caixa de papelão, mas eu tenho uma parte da minha produção que é de material reciclado. Então, a minha saída não vai ser somente caixa de papelão. Eu vou entregar para a sociedade também um produto transformado através da reciclagem. Eu estou coletando algo que seria lixo, né? Estou trabalhando a questão ambiental. Estou coletando algo que seria descartado para o lixo, estou transformando em um novo produto para a sociedade. Isso daí também é saída. Tá? Nem sempre é coisa física. Bom, gente? Por exemplo, uma escola. Uma escola ela tem as entradas. O que são as entradas? Mão de obra dos professores, os alunos, toda a estrutura física da escola, todos os funcionários, colaboradores que a gente tem na escola, tudo isso aí é entrada. O processamento. O processamento é o curso em si. Né? Vocês são a entrada. Né? Vocês hoje são estudantes de um curso técnico. Vocês serão processados dentro da Politécnica e depois vai ter uma saída. O que vai ser a saída de vocês? Serão técnicos. Hoje vocês são estudantes, quando terminar o curso, vocês serão técnicos. No meio do processo, a gente tem o processamento, que é o trabalho que a gente faz com vocês. As aulas, as atividades, o atendimento do pessoal, para quem faz presencial, a estrutura física da escola. Essas entradas estão transformando o aluno. E não é algo físico, gente. A gente trabalha com conhecimento, né? Com aprendizagem, não é algo físico. A gente não tem medições físicas. Então, a gente tem todas essas entradas, a nossa saída é o técnico formado, é um profissional consciente, né? Um profissional ético, que trabalha pela sociedade. Tudo isso daí é nossas saídas. Tá? Então, todas as empresas, todas as organizações, elas vão ter entradas, processamento e saídas. Né? E não somente o produto em si, que a gente lembra só do produto. Né? Eu vou fazer brigadeiro.
né? O pessoal erra muito quando vai abrir pequenas empresas por isso. Ele pensa só no físico. Ah, eu vou fazer brigadeiro. O que que eu preciso? Leite condensado, chocolate, um fogão e pronto. Aqui que é a minha saída? Brigadeiro e eu vou ganhar dinheiro. Mas tem mais coisa, né? E o trabalho que você vai ter, e a mão de obra, e o tempo, tudo isso daí é entrada. E você tem que mensurar, a gente vai ver isso também, na hora de precificar para a saída. Aí você vai comprar um brigadeiro, você vende ele a uns R$ 2. Esses R$ 2 tem que pagar matéria-prima, energia, local, embalagem, o seu trabalho, né? Tudo isso daí vai entrar no preço do brigadeiro, que é onde muitas pessoas às vezes vão empreender e se quebram, né? Porque vão para um mercado que está cada vez mais competitivo, não consegue ter um preço justo com o trabalho que ela faz e competitivo com o mercado ao mesmo tempo. Isso aí é tema para outra aula. Vamos continuar. Conceito de caixa preta. Já ouviram falar de caixa preta? A gente tem a caixa preta, por exemplo. Eu já. Oi? Eu já ouvi falar sobre o tema. Já ouviu falar? Você ouviu falar na administração ou de avião, alguma coisa assim? Não, na parte da administração mesmo. Na parte da administração mesmo. Então, é aonde você trabalha ou não? Na MOB, empresa da parte de logística, lá Logística. de São Paulo. Muito bom. Você já está por dentro do conceito aí, né? Esse conceito, pessoal, né, é um conceito de um sistema que não pode ser desvendado, cujos elementos externos são desconhecidos, ou que pode ser conhecido só por fora. É quando você tem um segredo ali dentro da empresa, tá? Utiliza-se esse conceito em duas situações: quando o sistema é impenetrável ou inacessível, ou quando o sistema é excessivamente complexo e difícil de detalhar. Aí somente algumas pessoas terão, né, esse contato com esse detalhamento do sistema. Então, esse aí é o conceito de caixa preta dentro de um sistema. Feedback, retroalimentação de sistema, eu já adiantei o feedback um pouco antes aí na aula, né? Seria retroação ou retroalimentação? Como assim? É o retorno da informação. É o comentário, é o retorno que você tem em relação a um padrão estabelecido, né? Quando ocorre um desvio, por exemplo, né, a gente vai ter que ter uma ação para corrigir esse desvio, que é a retroação. O que ela faz? Ela regula a entrada para aproximar a saída do valor desejado. Se eu tenho um problema lá na frente, um desvio, eu preciso corrigir aqui atrás para que seja corrigido lá na frente também. Tá? Aqui o feedback entra como retroação, né? O que pode ser esse feedback? Pode ser uma reclamação do meu cliente. Ou pode ser na hora que eu vou testar o meu produto, ele não passa no teste. Tá? Isso daí vai fornecer feedbacks. Vai fornecer informação para que eu trabalhe o meu processo produtivo para reduzir ou acabar com esses desvios. Então, isso daí vai ser o feedback dentro do sistema. Okay? Né? No dia a dia, a gente vê como comentário, né? É uma informação. Atualmente, né, falando de atendimento, empresa que faz atendimento ao público, né, quase toda agora manda você avaliar o atendimento. Né? Para quê? Para fornecer feedback para eles. Porque o cliente atualmente está cada vez mais exigente. Então, a informação está cada vez mais acessível. Antigamente a gente não sabia muita coisa, hoje em dia você dá um Google ali, você acha 90% do que você precisa, né? Então a informação já não é tão fechada mais, então a informação todo mundo tem, contato quase todo mundo tem, então eles precisam achar ali os mínimos detalhes para ganhar um cliente.
E não é só preço. A gente vê aí, tem muita gente que deixa de comprar numa loja porque não foi bem atendido. Mesmo que aquela loja seja mais barata. Né? Aí entra aí a questão lá do atendimento, por que eles estão pedindo feedback para o atendimento? Para ver o que eles precisam fazer com esses colaboradores que trabalham na linha de frente, que é o atendimento ao público, né? O que eles precisam dar para eles como treinamento para satisfazer esse cliente, para que ele volte. Né? Essa volta do cliente é fidelização, para você fidelizar o seu cliente. Então, necessita desse feedback. Né? Então, vocês podem ver que agora tudo você tem que dar feedback. Né? Você liga na operadora, né? Depois da ligação você me dá uma nota. Né? Isso daí também vai pegar os índices da pessoa ali dentro da empresa, ver como é que está os índices, se está bom, se não está. Tudo isso daí vira dado, que vai para gráfico, que vai para estatística ali, para o pessoal trabalhar para virar ações de correção ou de ajuste dentro da minha administração. Essas ações de correção ou ajuste estão dentro do planejamento estratégico. O planejamento estratégico vai coletar as informações e vai agir. Vai criar estratégias para corrigir ou melhorar essas ações que está tendo reclamação, que não estão, né, dentro do que a empresa quer naquele momento, dentro do objetivo do momento. A gente vai ver que vai ter planejamento mensal, semestral, anual, né? E cada um tem seu objetivo. Então a gente tem as metas, né, para chegar aos objetivos dentro da empresa. Então a gente trabalha o planejamento estratégico para corrigir o que precisa ser corrigido e melhorar o que precisa ser melhorado. Tipos de retroação, a gente tem a positiva e a negativa. A positiva, né, ação estimuladora da saída que atua sobre a entrada do sistema, né? Ou seja, né, o sinal de saída amplifica e reforça o sinal de entrada, acelerando o processo. É um feedback bom. Olha, o produto está saindo bom aqui. A gente pode aumentar a produção. Está saindo perfeito. Então, se eu colocar um pouquinho mais de matéria-prima, será que eu aumento a produção? Consigo manter essa qualidade no meu produto? Retroação positiva. E tem a negativa, que é aquela ali, ó, que é um desvio, problema. Então, eu vou corrigir. Na hora que eu estou corrigindo, eu vou ter que diminuir a minha produção, para que eu não gere mais peças com desvios, para que eu não gere mais peças defeituosas para entregar lá para o meu cliente, produto final. Então, existem as duas. Né? A positiva vai aumentar a sua produção, a negativa vai dar uma frenada, né? Freada, né? Não vai parar, vai dar uma reduzida para que seja corrigida e depois volta ao normal. Homeostasia, o equilíbrio dinâmico, esse conceito ele é original da fisiologia animal, é um equilíbrio dinâmico obtido através da autorregulação. Capacidade do sistema de manter as variáveis dentro dos limites normais, mesmo quando você tem estímulos externos que podem alterá-los. É o corpo da gente. O corpo da gente, ele trabalha esse equilíbrio. Está muito calor. O que o meu corpo faz? Para que eu não aqueça demais o corpo, ele começa a liberar suor. Né? Porque o suor ele vai ajudar a resfriar a nossa pele. Ok? Então, isso daí é um exemplo aí de equilíbrio do nosso corpo. Ele está trabalhando para reduzir a nossa temperatura através do sol. Certo? Então, é um exemplo. Isso daí foi aplicado para as organizações. Foi aplicado porque as organizações são sistemas, igual o corpo da gente tem o sistema digestivo, sistema respiratório, sistema muscular, etc. Então, as organizações também, a gente vai ter os sistemas ali dentro. Então, foi adaptado para ele. Como funciona? Através de dispositivos de feedback que reagem ativamente às informações recebidas.
né? Isso daqui a gente pensa numa linha de produção já toda automatizada, que vai medindo ali suas peças, os seus produtos, e vendo o que está acontecendo. Isso daí, esses dispositivos já vão avisar para os outros que está dando algum problema, para que eles já corrijam, seja ativamente ali as informações recebidas. Ele manda um sinal para o outro dispositivo ali para ele consertar, para ele melhorar, né? Para manter esse equilíbrio dinâmico. Por exemplo, né, eu tenho uma fábrica de batata. Aí as batatas estão com problema no corte, estão saindo deformadas, né? Como é que vai acontecer esse equilíbrio dinâmico, né? Um sistema vai mandar informação para o outro sistema para reduzir a alimentação, para corrigir a questão do corte. Assim que corrigir, ela volta a informação que ele pode aumentar a alimentação, manter ela ali padronizada, para que a produção continue efetiva, né? Consertou ali o problema do corte, manda alimentação, né, que agora vai dar certo, né? A avaliação. A eficiência é medida pelos erros ou desvios nas correções feitas pelo sistema. Aí deu para corrigir ou não? Aí vai testar. É onde entra, por exemplo, o técnico de qualidade. O técnico de logística também pode trabalhar nessa questão, né? Onde eles entram ali, né, para avaliar essas correções, ver se elas foram eficientes ou não, o que dá para melhorar, né? São aonde os técnicos vão trabalhar, não sozinhos, lógico, claro, vai ser em conjunto com o pessoal da mecânica, com o pessoal da segurança, com o pessoal da química, né, com o pessoal da administração, dependendo de qual tipo de problema e qual tipo de empresa que a gente está falando. Informação, dados e comunicação. Dado é um registro, é uma anotação, é uma informação que chegou. Tá? Né? Professor, qual a diferença de dado e informação? Vamos lá. O dado é o primeiro, é a unidade. A informação é um conjunto de dados. Por exemplo, né, eu chegar para vocês e falar número 10. Isso é um dado. Certo? 10 o quê? Ainda não é uma informação. Tá? O dado é um registro. Ó, o registro é 10. O que pode ser esse 10? Pode ser uma nota, pode ser o tempo, pode ser o número de uma casa. É um dado. Tá? A partir do momento que ele passa a ter um significado, ou seja, que ele vai trazer mais dados com ele para formar um conjunto, ele vira uma informação. Aí, ó, o dado 10, número 10. Aí agora eu falo nota. Aí eu já tenho uma informação. Juntando os dois dados. Nota 10. Já é uma informação. Tem um significado. Nota 10. Né? Se eu estiver corrigindo uma prova, é a nota da prova. Se eu estiver te avaliando, é a nota que você recebeu. Nota 10. Né? Aí depende de outras coisas. Tá, eu tirei 10. Beleza, ótimo, tirei 10. Mas quanto que valia? Se valesse 100, sua nota foi péssima. Agora, se valesse 10, sua nota foi boa. Continua, né? Dois dados ali, você tem uma informação incompleta. Né? Eu tirei, aí eu coloco nota 10 em 10. 10/10. Agora você já tem uma informação completa. A nota foi 10 num total de 10. Então, isso é a informação. O dado é a unidade. A informação é o que você faz com esses dados ali. Monta com esses dados. Comunicação é quando eu transmito isso para outra pessoa. Quando eu compartilho. Né? Se eu vou colocar a nota 10, né, escrevo aqui num papel, nota 10. Aluno tal. Mas eu não coloco no sistema de vocês, que é o ProESC. É o sistema onde tem, né, as aulas, as apostilas, aonde vai ficar as notas de vocês. Se eu não coloco lá no sistema, ou seja, se eu não faço essa comunicação,
ela vai ser uma informação vazia, porque não vai chegar em quem eu preciso, que é o aluno, que é a secretaria, para emitir seu diploma lá no final. Né? Então, aí eu vou ter dado, informação e a comunicação. Todos são importantes. E um não trabalha sem outro. Uma informação que não é comunicada, ela não é uma informação. Ela é uma informação só, né? Um dado que não tem coerência, que não tem ali um conjunto, ele não é uma informação, ele é apenas um número, ele é apenas um dado. Certo? Isso daí é a diferença de dado, informação, comunicação. Né? No dia a dia, a gente coleta dados, números, valores, fatores, para no final do dia eu trabalhar esses dados, montar informações através desses dados e passo para o meu superior. Comunico à empresa. Né? Eu sou um fiscal. Eu tenho que anotar de hora em hora qual que é a temperatura da caldeira da minha empresa. Então eu vou lá e anoto. Ó, agora está 50. Aí daqui uma hora eu vou lá, 60. Uma hora eu vou lá, 80. Dá. Aí eu olho ali no final do dia, ó, ela ficou entre 50 e 80, a temperatura máxima que ela pode chegar é 90, então ela trabalhou bem durante o dia. É uma informação. Que é o meu relatório, que eu fiz com os dados. Faço um relatório. O meu relatório já vai ser uma forma de comunicação. A partir do momento que eu transmiti ele já passa a ser comunicação. Peguei os dados, transformei eles em informação e passei para frente através de um relatório. Acho que assim deu para entender. A definição de cada um e como eles trabalham entre si. Sistemas de comunicação. A forma que você comunica. Sistema de comunicação tratado pela teoria da informação consiste em 6 componentes essenciais que vão trabalhar juntos para transmitir essa mensagem com qualidade. Nem toda comunicação é efetiva. Dentro das organizações, pela experiência que eu já tenho, né, por pessoas muito mais experientes do que eu, que trabalharam comigo e me ensinaram muito, a comunicação é o gargalo de uma empresa. O maior problema dentro da maioria das empresas é comunicação. A forma com que é transmitida essas informações. Okay? Então vamos lá, vamos ver quais são ali os componentes. Primeiro, fonte. Da onde saiu essa informação? Pessoa, coisa, o processo que emite as mensagens. Qual que é a fonte? Foi o fiscal que foi lá e mediu a temperatura. Qual que é a coisa? É o termômetro que vai fazer a medição ali toda, de hora em hora, e depois vai me dar o relatório. Qual que é o processo que emite essa mensagem? É o processo ali automático desse termômetro de jogar para o visor ali a temperatura. Né? A fonte, da onde saiu essa informação. Segundo, transmissor. Quem codifica e transmite a mensagem. Da fonte até o canal. Então, quem codifica e transmite é o transmissor. O canal é o equipamento entre o transmissor e o receptor. Então, ali, o canal, por exemplo, eu tenho um dispositivo que mede a temperatura. Né? Dentro dele tem um transmissor que vai pegar a informação na fonte, vai codificar e vai transformar ele em mensagem. Certo? O canal que transmite essa mensagem, que vai intermediar ali a medida do equipamento e quem está lendo, é o visor dele. Então, é o canal. Receptor, quem recebe a mensagem. Okay? Destino.
pessoa ou processo a quem a mensagem é destinada. Em alguns momentos, ela vai ser o receptor e o destino ao mesmo tempo. Certo? Em outros, não. Depende do que a gente está falando no sistema de comunicação. E o ruído é alguma perturbação que altera a mensagem ou atrapalha a mensagem. Né? Por exemplo, aqui na nossa aula, vamos lá. A fonte não sou eu, é a apostila de vocês. Ok? O que que eu sou para vocês? Eu sou o transmissor. Eu peguei a apostila, resumi e estou transmitindo a mensagem para vocês. Codifiquei e estou transmitindo a mensagem para vocês. Qual que é o canal? É a nossa aula online. É essa reunião online. Ele é o canal. É o equipamento que está transmitindo a mensagem entre eu e os alunos. Receptor é quem está recebendo a mensagem, que são os alunos. Destino, vocês, os alunos. Vocês são os receptores. E destino ao mesmo tempo. Ruído, meu cachorro latindo lá de fora que não deixa eu passar a mensagem direito. O áudio do Júnior que não estava bom. Isso daí tudo é ruído. O meu atraso para começar a aula. Isso daí é tudo ruído. Por quê? Atrapalhou a nossa mensagem, a nossa aula, mesmo que seja por algum tempinho baixo. Certo? Então, esses aí são os sistemas de comunicação. São os 6. Eu tenho que trabalhar, cuidar dos 6. Para quê? Para que a comunicação aconteça de forma eficiente e limpa. Falando nisso, deu o nosso horário, pessoal. A nossa aula é até 8h30, né? Acabou de dar 8h30 aqui no meu relógio. Certo? Com alguma dúvida? Tá tranquilo até aqui? Para mim tá muito tranquilo e muito bem didático e explicativo, Alisson. Gostei Ana, então, muito. obrigadão. Então, pessoal, a gente fica por aqui hoje. Parei no sistema de comunicação. Próxima aula eu começo da onde a gente parou e continuo, tá bom? Fiquem atentos ali às páginas da apostila que a gente vai seguindo. A apostila é uma base, tá bom? E aí eu vou tentando passar alguns exemplos mais práticos para vocês. Qualquer dúvida pode entrar em contato, eu vou passar o slide, vou colocar meu telefone no slide, pode passar para a tutora também, que ela me passa. E ela vai colocar o slide para vocês lá no ProES. Boa noite e muito obrigado. Boa noite. Até mais.